Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, chegando com mais uma edição do seu Visionário Esportes, nesta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, pra gente começar a semana bem informado, com o coração cheio de esperança. A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e as perseveranças experiência, e a experiência, esperança. A resiliência é forjada nos momentos difíceis. Cada desafio é uma oportunidade que Deus usa para fortalecer a nossa fé e nos preparar para algo maior. Quem persevera em meio à tempestade, verá a bonança com gratidão. Você também pode ouvir a reprise hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. E depois do intervalo, vamos às principais notícias do fim de semana no mundo dos esportes. E o placarzão do Visionário Esportes, tá? Fique ligado. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes e vamos ao nosso placarzão do Visionário Esportes, começando aqui com o Brasileirão da Série A, rodada 30, falando sobre Palmeiras e Cruzeiro, meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber. Card principal da noite de domingo, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Palmeiras empatou com a Raposa em 0x0, com polêmica para variar. Sério? Lance crucial aos 11, jogada dura do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes em um Anderson do Cruzeiro, que precisou depois ser substituído. VAR analisado e Klein, o juiz, não deu cartão vermelho. Reclamação geral. Jogo em que o Cruzeiro esteve muito mais perto de abrir o placar do que o Alviverde em sua casa. A melhor oportunidade foi após uma cobrança de falta do camisa 99 da Raposa. Carlos Miguel defendeu o 0 do lado palmeirense. E no lado da Raposa, Cássio também fez defesas importantes. Segundo tempo, Abel Ferreira lançou o Souza no lugar de Felipe Anderson. Verdão melhorou no jogo, foi para cima. Fabrício Bruno toma segundo amarelo em falta cometida e é expulso. Verdão com a mais buscou mais o gol do Cruzeiro, mas o resultado se manteve no 0x0 no Allianz Parque. Palmeiras é líder com 62, um pontinho a mais que o Fla, que tropeçou no sábado diante do Fortaleza. Cruzeiro se mantém em terceiro com 57. Alviverde tem na próxima quinta, às 21, a tarefa de se fazer. Alviverde tem na próxima quinta, às 21h30, no Allianz, a tarefa de fazer no mínimo 3 gols na LDU e não tomar nenhum, se quiser ir à final da Libertadores no final de novembro. Cruzeiro vem a campo no Mineirão, sábado, às 16, contra a equipe de Vitória pela 31ª rodada do Brasileirão. É isso, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionária e Esportes. Valeu demais, Nilber! Vamos aqui aos outros resultados aqui para vocês. No sábado, o Atlético Mineiro venceu o Ceará por 1x0, gol de Alan Franco aos 23 segundos. Ele aqui havia quebrado o recorde de gol mais rápido, mas você vai ver em seguida aqui. O Corinthians venceu o Vitória fora de casa por 1x0, gol de Charles aos 42 do segundo tempo. O Fluminense venceu o Internacional por 1x0, gol de Samuel Xavier aos 16 do segundo tempo. Sport 1, Mirassol 2. Derek Lacerda fez o gol do Sport aos 38 do primeiro tempo. E Negueba aos 28 do primeiro tempo e Guilherme Marques aos 2 do segundo fizeram para o Mirassol. O Fortaleza venceu o Flamengo por 1x0 com gol de Breno Lopes aos 12 minutos do primeiro tempo. São Paulo venceu o Bahia por 2x0. Luciano aos 7 do primeiro tempo e Bobadilha aos 41 fizeram os gols. No domingo, Botafogo e Santos empataram em 2x2.
Joaquim Correia fez o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, batendo o recorde do Alan Franco aos 22 segundos. E fez também o segundo gol aos 39 minutos do primeiro tempo. Souza aos 26 do primeiro tempo e Barreal aos 25 do segundo tempo de pênalti fizeram para o Santos. O Grêmio venceu o Juventude por 3-1. Hat-trick de Carlos Vinícius, que fez aos 35, aos 3 do segundo tempo e aos 22 do segundo tempo. E Igor Formiga descontou para o Juventude aos 34 do segundo tempo. Red Bull Bragantino 0, Vasco 3, o rapaz lá vai cortar o cabelo. Quarta vitória seguida do Vasco. Verratti fez 2 gols, um aos 27 do primeiro tempo e o outro aos 24 do segundo. GB fez o gol aos 44 do segundo tempo. Classificação, hoje eu vou dar a classificação completa, tá? Palmeiras é líder com 62, Flamengo em segundo 61, Cruzeiro em terceiro 57, Mirassol é quarto 55, Bahia é quinto com 49, Botafogo em sexto com 47, Fluminense é sétimo com 44, o Vasco é o oitavo com 42, o São Paulo é nono com 41, Corinthians é nono e o Grêmio é décimo, empatados com 39 pontos. O São Paulo é nono, Corinthians é décimo, Grêmio 11º, tá? Corrigindo aqui, só pra deixar claro aqui, né? O Red Bull Bragantino é 12º e o Atlético Mineiro é 13º, ambos com 36. 14º, Ceará, 15º, Internacional, 35. O Santos é 16º, tá em 32. Na zona de rebaixamento, Vitória, 17º, 31. Fortaleza, 18º, 27. Juventude, 19º, 26. E Sport, último colocado, com 17 pontos. Brasileirão Série B, rodada 34. Na sexta, Novo Horizontino 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Cuiabá 1, Remo 3, sexta vitória seguida do Remo aí, ó, que tá subindo na tabela. No sábado, Atlético Clube 0, América Mineiro 2, Volta Redonda 0, Curitiba 1, Paysandu 1, Avaí 2, Criciúma 1, Goiás 2. No domingo, o CRB venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e o Vila Nova empatou com a Ferroviária em 2-2. Classificação dos 6 primeiros aqui, ó. Curitiba 60, Remo 57, Goiás e Novo Horizontino 55. Se terminasse hoje, esses 4 estariam subindo. Mas aí tem a Chapecoense, que tem um jogo a menos, vai jogar ainda, e o Criciúma, ambos com 54 pontos. Brasileirão Série C, final, jogo de volta. A Ponte Preta venceu o Londrina por 2-0. O primeiro jogo havia sido 0-0. Ponte Preta, primeiro título dela, campeã da Série C. Já tem notícia da Ponte aqui, uma notícia bem interessante. Campeonato Paulista Sub-20, semifinais, na sexta, Palmeiras e Santos empataram no tempo normal em 2-2, Palmeiras empatou no final do jogo, mas nos pênaltis o Santos venceu por 3-2 e está classificado para a final. No sábado, Guarani 0, São Paulo 2, o São Paulo já havia vencido o primeiro jogo por 2-1, então a final vai ser Santos e São Paulo no Campeonato Paulista Sub-20. Kings League, rodada 3, vamos lá os jogos aqui, ó. G3X 8, Real Elite 5, Funkball 6, Capim 3, o Funkball já está classificado para as quartas de final. Dendele 2, Fluxo 4, Lorde e Fúria empataram em 4-4 no tempo normal. Nos pênaltis, Fúria ganhou por 3-1. Desimpedidos e Nivelados fizeram um amistoso que não valeu, né? Só para cumprir tabela, né? Na verdade, um amistoso sempre faz com aqueles times que sobraram no grupo, né? Classificação do grupo A. O Loud tem 7 pontos, Fúria é segundo com 5, G3X e Desimpedidos tem 3 e o Real Elite ainda não pontuou. No grupo B, Funkball tem 9, classificado, Fluxo 5, Nivelados tem 2, Dendele e Capim tem 1 ponto cada. Campeonato Argentino teve alguns jogos atrasados, tá? Por conta de... teve eleições na Argentina, né? Então não teve rodada, mas eles fizeram esses jogos atrasados. Na sexta, Sarmiento Junín 0, Rosário Central 1, jogo atrasado da rodada 7. Rosário Central está classificado para Libertadores, tá? Já tem notícia sobre isso. Independiente 3, Platense 0, jogo atrasado da rodada 6. Conference League, o jogo que havia sido adiado da quinta, foi realizado na sexta. Rodada 2, o Rijeka venceu o Sparta Praga por 1-0.
Premier League, rodada 9, na sexta-feira, o Leeds United venceu o West Ham por 2-1. No sábado, Chelsea 1, Sunderland 2. Sunderland, sensação do campeonato, gol de Taube no final do jogo, aos 48 do segundo tempo aí. Fez o gol do Sunderland, o gol da vitória. Newcastle 2, Fulham 1. Bruno Guimarães fez um gol pro Newcastle no final do jogo. Manchester United 4, Brighton 2. É a terceira vitória seguida do Manchester United. Será que o rapaz vai cortar o cabelo lá? Ele falou que ia cumprir quando o Manchester United alcançasse 5. Então faltam 2. Matheus Cunha, Casemiro e Mbeumo, 2 gols, fizeram os gols do Manchester United. O Brentford venceu o Liverpool por 3-2. Igor Thiago, brasileiro, fez um gol de pênalti. Ele tem 6 gols em 9 partidas, hein? Bom desempenho aí do Igor Thiago, brasileiro aí, centroavante do Brentford. No domingo, Arsenal 1, Crystal Palace 0, lei do ex, gol do Eze, aos 39 minutos do primeiro tempo. O Aston Villa venceu o Manchester City por 1-0. O Haaland teve um gol anulado no final do jogo e aí quebrou a sequência, né? Ele vinha de 12 partidas seguidas marcando gols, não conseguiu marcar nesse jogo. Gol de Matt Cash aos 19 minutos do primeiro tempo. Bournemouth venceu o Nottingham Forest por 2-0 e Wolverhampton 2, Burnley 3. Wolverhampton, hein? E o Everton perdeu em casa para o Tottenham por 3-0. Van de Ven fez 2 gols, um aos 19 do primeiro tempo e o outro aos 51 do primeiro tempo. E o Pape Sarr fez aos 44 do segundo tempo. Classificação: Arsenal lidera com 22, Bournemouth tem 18 em segundo lugar, Tottenham é terceiro e o Sunderland é quarto colocado com 17 pontos, Manchester City é quinto, Manchester United é sexto com 16, Liverpool é somente sétimo colocado, empatado com Aston Villa com 15 pontos. O Liverpool tem 4 derrotas seguidas na Premier League, é o primeiro time que fez 5 vitórias seguidas e depois emendou 4 derrotas. É um negócio impressionante. O Chelsea vem a seguir com 14. Crystal Palace e Brentford tem 13 pontos. Championship, rodada 12. Preston North na sexta. Preston North End 3, Sheffield United 2. No sábado, Coventry City 3, Watford 1. Ipswich Town 1, West Bromwich 0. Portsmouth 0, Stoke City 1. Blackburn 2, Southampton 1. Bristol City 1, Birmingham 0. Derby County 1, Queen's Park Rangers 0. Hull City 1, Charlton 1. Middlesbrough 1, Wrexham também 1, Millwall 1, Leicester 0, Sheffield Wednesday 1, Oxford United 2 e Swansea 2, Norwich 1. Classificação: o Coventry City lidera com 28, Middlesbrough é segundo com 25, esses dois subiram direto para a Premier League. O Millwall é terceiro com 23, Bristol City 22, Stoke City 21 e o Charlton é sexto colocado. Esses 4 estariam disputando o playoff. Preston North End e Hull City estão empatados com o Charlton, também com 19 pontos, vem logo atrás. La Liga, rodada 10. Na sexta, Real Sociedad venceu Sevilha por 2-1. No sábado, Girona 3, Oviedo também 3. Espanhol 1, Elche 0. Atlético Bilbao 0, Getafe 1. Valência 0, Vídea Real 2. No domingo, Mallorca 1, Levante também 1. Real Madrid 2, Barcelona 1 no El Clássico. Mbappé fez aos 22 e Bellingham aos 43 do primeiro tempo para o Real Madrid. Fermín Lopes aos 38, havia empatado, né, o jogo Barcelona, mas o Real Madrid ganhou. Mbappé ainda perdeu o pênalti, teve gol anulado. Enfim, foi um jogão. Osasuna 2, Celta de Vigo 3. Raio Vallecano 1, Alavés 0. Classificação: Real Madrid tem 27, abriu 5 pontos para o Barcelona, que é segundo com 22. Vídea Real tem 20, Espanhol tem 18. Atlético de Madrid vem em quinto e o Betis em sexto, ambos com 16 pontos. Ambos vão jogar hoje, tá? Raio Vallecano, Elche, Atlético Bilbao e Getafe tem 14 pontos. Série A italiana, rodada 8. Na sexta, Milan 2, Pisa também 2. No sábado, Parma 0, Como 0. Udinese 3, Lecce 2. O Napoli venceu a Inter de Milão por 3-1. Já tem notícia do Napoli. Foi tudo às mil maravilhas lá. Cremonese 1, Atalanta 1. Primeiro gol do Jamie Vardy aos 33 do segundo tempo. Primeiro gol dele pela Cremonese. No domingo, Torino de virada 2, Genoa 1. Sassuolo 0, Roma 1.
Verona 2, Cagliari 2, Fiorentina 2, Bolonha também 2, Bolonha estava ganhando por 2-0, a Fiorentina empatou no final do jogo, e a Lazio venceu a Juventus por 1-0. Classificação, Napoli e Roma empatados na liderança com 18, tá bem equilibrado aqui, viu? Milan terceiro tem 17, a Inter de Milão quarto com 15, Bolonha em quinto com 14, o Como é sexto com 13, Atalanta em sétimo, Juventus em oitavo e Udinese em nono, todos com 12 pontos. Bundesliga, rodada 8, na sexta-feira, Werder Bremen 1, Union Berlim 0. No sábado, Augsburg 0, RB Leipzig 6. O Leipzig agora recuperou o saldo, né? Agora tá com saldo positivo, contra aquela goleada pro Bayern de Munique na primeira rodada. O brasileiro Rômulo fez um dos gols do Leipzig. Eintracht Frankfurt 2, São Paulo 0, Hamburgo 0, Wolfsburg 1, Hoffenheim 3, Heidenheim 1, Borussia Mönchengladbach 0, Bayern de Munique 3, o Mönchengladbach ficou com 1 a menos durante um bom tempo, o Bayern de Munique no segundo tempo conseguiu furar a retranca e a promessa de 17 anos, belo jogador, Leonard Kahl, fez um golaço. Borussia Dortmund 1, Colônia 0, gol de Maximilian Bayer aos 51 do segundo tempo, finzinho do jogo. No domingo, Bayer Leverkusen 2, Freiburg 0 e Stuttgart 2, mais 1. Classificação, Bayern de Munique tem 24, abriu 5 pontos pro RB Leipzig com 19, que agora tem 19 pontos, é vice-líder. O Bayern é 100% de aproveitamento, tá? 8 jogos, 8 vitórias. 100% na temporada, porque também tá 100% na Champions League, né? O Stuttgart é terceiro com 18, Dortmund e Leverkusen tem 17, Frankfurt e Hoffenheim tem 13 pontos. Ligue 1 francesa, rodada 9, na sexta, Paris FC 1, Nantes 2. No sábado, Brest 0, Paris Saint-Germain 3, Mônaco 1, Toulouse 0, Lens 2, Olympique de Marseille 1. No domingo, Lille 6, Metz 1, Angers 2, Lorient 0, Auxerre 0, Le Havre 1, Rennes 1, Nice 2 e Lyon 2, Strasbourg 1. Classificação, tá bem equilibrado aqui o negócio, viu? Paris Saint-Germain lidera com 20 pontos, mas está um ponto só na frente do Lens, que é segundo colocado com 19. Olympique de Marseille e Lyon tem 18, estão empatados. O Lille e o Mônaco tem 17 e o Strasbourg tem 16. Então a diferença do primeiro para o sexto colocado é de apenas 4 pontos. Aí em sétimo vem o Nice com 14. Eredivisie, rodada 10. Na sexta, Heerenveen 3, NAC Breda também 3. No sábado, Fortuna Sittard 1, Groningen 2, Sparta Rotterdam 1, Telstar 0, Volendam 3, Heracles 0, Zwolle 2, Nijmegen também 2. No domingo, Twente 2, Ajax voltando a vencer 3. No clássico holandês, Feyenoord 2, PSV 3. O Saibari fez os 3 gols do PSV, hat-trick para ele. AZ Alkmaar 4, Utrecht 1. Wesley Patati deu assistência nesse jogo pro AZ Alkmaar. Go Ahead Eagles, em boa fase aí, 2, Excelsior 0. Classificação, Feyenoord e PSV empatados com 25 pontos, são líderes. AZ Alkmaar é o terceiro com 21, Feyenoord lidera pelo saldo de gols. Ajax está em quarto com 19, o Groningen é quinto com 18, Sparta Rotterdam é sexto com 16, Nijmegen tem 15 e o Twente tem 14 pontos. Liga Portugal, rodada 9. Na sexta, Alverca 0, Gil Vicente 4. No sábado, Santa Clara 2, AFS 0. Vinícius Lopes fez um dos gols do Santa Clara, brasileiro. Benfica 5, Arouca 0. Pavlidis fez um hat-trick. Estrela Amadora 1, Rio Ave 2. No domingo, Estoril 1, Nacional também 1. O Zé Vitor fez o gol do Nacional, ele é ex-América Mineiro e Tombense, Nacional da Ilha da Madeira. Famalicão 2, Vitória de Guimarães 0, outro brasileiro fez gol, Sorriso, ex-Red Bull Bragantino. Tondela 0, Sporting 3 e Braga 4, Casa Pia 0. Tá aí. Classificação nesse momento. Porto vai jogar na rodada, ainda tem um jogo a menos, tá? E o Sporting
é o segundo colocado, ambos lideram com 22 pontos. Benfica vem terceiro logo atrás com 21. O Gil Vicente, a sensação aí do campeonato, é quarto com 19. Famalicão tem 16. E o Moreirense, que tem um jogo a menos, pode chegar a 18, tem 15 pontos, vai jogar contra o Porto aí. Amistoso internacional feminino. O Brasil venceu a Inglaterra lá na Inglaterra por 2-1. E segurou o jogo com uma jogadora a menos. A Angelina foi expulsa ainda no primeiro tempo. Bia Zanerato e Dudinha fizeram os gols do Brasil. Stanway fez o gol da Inglaterra. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com as notícias do futebol. Começando com os amistosos da seleção brasileira definidos e notícias sobre o Rafinha, tá? Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para as notícias do futebol aqui para você. A seleção brasileira enfrentará a seleção francesa e a seleção croata em amistosos programados para a janela de março de 2026, conforme a apuração do jornalista Pedro Ivo Oliveira da ESPN. Os jogos que ainda não têm confirmação oficial da CBF devem ocorrer nos Estados Unidos, com previsão de ocorrer em Boston e na Flórida. A escolha desses adversários de alto nível tem o objetivo de preparar a equipe para a Copa do Mundo FIFA 2026, servindo como últimos testes antes da convocação final. O atacante Rafinha permanece em recuperação de uma lesão no tendão da coxa direita, diagnosticada ainda em setembro, e sofreu um novo desconforto ao retornar aos treinos nesta semana. Ele já está descartado para o clássico Barcelona e Real Madrid, foi descartado, né, e não jogou, e a previsão é de mais de um mês de afastamento. De mais um mês de afastamento, o que coloca sua participação nos próximos amistosos da seleção brasileira em risco. Como resultado, o técnico Carlo Ancelotti deverá afastá-lo ao anunciar a lista para os confrontos em novembro, abrindo espaço para outros atletas na ponta. Rafinha ainda é visto como peça importante para o ciclo da Copa do Mundo 2026, mas o tempo de recuperação e o momento da janela de convocação pesam contra a sua presença. O Rosário Central da Argentina assegurou sua vaga para a Copa Libertadores 2026 após derrotar o Sarmiento de Junín por 1-0, com gol de pênalti do atacante argentino Ángel Di Maria. Di Maria, que retornou ao clube de origem, considerou a classificação o objetivo do dia e ressaltou que agora o foco é estarmos acima do nosso grupo da competição. O triunfo elevou a equipe de Arroito a 27 pontos na tabela anual, garantindo antecipadamente a vaga continental. O Inter Miami venceu o Nashville por 3-1 na estreia dos playoffs da Major League Soccer, com 2 gols de Lionel Messi e uma assistência que teve participação direta de Luis Suárez. Messi abriu o placar com uma cabeçada após cruzamento de Suárez. Antes da partida, Messi recebeu a chuteira de ouro, ou Golden Boot, da Major League Soccer, por ser o artilheiro da temporada regular, 29 gols. Além disso, com seu primeiro gol nos playoffs, ele atingiu a marca de 890 gols na carreira profissional. E aí tem o outro lado, né? Temos aqui o Cristiano Ronaldo. Messi atingiu 890. Olha a marca do Cristiano Ronaldo, ó. Ele marcou na vitória do Al Nassr por 2-0 sobre o Al Azen, estendendo o seu início perfeito de temporada na Liga Saudita. Com esse gol, ele atingiu a marca de 950 gols na carreira e agora está a 50 tentos de alcançar o marco simbólico de 1.000 gols. No time de janeiro de 2023, Ronaldo soma 106 gols em 119 partidas pelo Al Nassr. É impressionante, viu? O meio-atacante argentino Nico Paz, de 20 anos, vem despertando forte interesse de 4 gigantes europeus, entre eles Inter de Milão e Chelsea, além de ter ofertas de Tottenham e Manchester United. O jogador está atualmente no Como da Itália e, apesar da concorrência, o Real Madrid mantém cláusula de recompra com valores de entre 8 a 10 milhões de euros até 2027, além de direito de acompanhar futuras renegociações. O cenário coloca o Real Madrid numa posição de vantagem estratégica, ainda que o clube possa optar por deixá-lo ganhar maturidade na Itália antes de definições. Agora vamos ao El Clássico, aqui notícias do El Clássico Real Madrid e Barcelona. Ó. Vinícius Júnior gerou tensão ao ser substituído aos 72 minutos, ou 27 do segundo tempo, né, no Real Madrid e Barcelona, saindo diretamente para o vestiário em evidente descontentamento. O técnico Xabi Alonso afirmou que vai conversar com o atacante sobre a reação e os xingamentos durante a substituição, embora tenha minimizado o incidente. Alonso explicou que a rotação de elenco é necessária para a temporada longa. Houve
frustração, mas não farei um drama, disse. O clima tenso entre ambos surge justamente no momento de excelente sequência do clube, que lidera a liga e exige uma boa gestão interna para manter a harmonia. Após o apito final do El Clássico entre Real Madrid e Barcelona, uma troca de provocações entre Vinícius Júnior e Lamine Yamal foi registrada pelas câmeras da DAZN e analisada por leitura labial pelo jornal Marca. Durante a partida, Vini Júnior teria dito a Yamal: "Você só toca a bola para trás", em referência ao estilo de jogo do jovem espanhol. Em resposta, Yamal teria desafiado o brasileiro, dizendo: "Quero ver você lá fora", apontando em direção ao túnel dos vestiários. Vinícius teria respondido: "Vai falar em casa", antes de ser contido por companheiros de equipe. O negócio foi tenso, viu? Kevin De Bruyne marcou um gol de pênalti para o Napoli na vitória por 3-1 sobre a Inter de Milão, mas sofreu uma lesão muscular logo após a cobrança. Ele imediatamente sentiu dores na parte posterior da coxa direita e precisou ser retirado de campo com auxílio médico, utilizando muletas posteriormente. O técnico Antônio Conte expressou preocupação com a gravidade da lesão, que pode ser uma recaída muscular significativa, somando-se aos desafios enfrentados pela equipe, que já lida com outros desfalques importantes. De Bruyne havia aberto o placar com um pênalti após falta de Mkhitaryan e de Lorenzo. Apesar da lesão, o Napoli conseguiu ampliar a vantagem com gols de McTominay e Anguissa, retornando à liderança da Série A italiana com 18 pontos, um à frente do Milan. O clube napolitano aguarda exames médicos para avaliar a extensão da lesão e o tempo estimado de recuperação do jogador. O ex-jogador Jerome Boateng não realizará mais o estágio de treinamento planejado no Bayern de Munique, conforme decisão conjunta com o clube. A medida foi tomada após protestos de torcedores, motivados por sua condenação em 2024 por agressão física contra uma ex-companheira. A decisão foi comunicada em uma declaração oficial do Bayern, que afirmou que Boateng optou por não prosseguir com o estágio para evitar que o clube fosse afetado pela controvérsia. O ex-jogador expressou gratidão ao clube e ao técnico Vincent Kompany pelo apoio, mas destacou que o foco deve ser mantido no desempenho da equipe. O Liverpool enfrenta uma crise inesperada na Premier League, com 4 derrotas consecutivas, algo que não ocorria desde fevereiro de 2021. A mais recente derrota foi para o Brentford por 3-2 no último sábado, resultado que deixou a equipe na 6ª posição com 15 pontos, com agora 7 pontos atrás do líder Arsenal. O técnico Arne Slot reconheceu a gravidade da situação, destacando falhas defensivas recorrentes e falta de coesão tática. O time sofreu gols rápidos em todos os últimos jogos e não mantém um jogo sem sofrer gols há 9 partidas. Especialistas como Jamie Carragher apontam que a equipe carece de intensidade física e organização, fatores que comprometeram a consistência defensiva e ofensiva. Além disso, a falta de entrosamento entre os novos reforços e os jogadores remanescentes tem sido evidente. A sequência negativa coloca em risco as aspirações do Liverpool na temporada, com desafios iminentes na Copa da Liga Inglesa e na Premier League, além da Champions League. O Arsenal alcançou uma marca impressionante ao completar mais de 300 minutos sem sofrer um chute a gol esperado em suas últimas partidas. Essa sequência sólida reflete a consistência defensiva da equipe, que manteve a meta invicta em confrontos recentes, incluindo a vitória por 1-0 sobre o Crystal Palace no Emirates Stadium. Com esse desempenho, o time de Mikel Arteta reforça sua posição de liderança na Premier League, destacando-se como uma das defesas mais sólidas da temporada. Saliba e Gabriel Magalhães estão numa fase incrível. A CBF anunciou que implementará o sistema de impedimento semiautomático nas séries A e B do Campeonato Brasileiro a partir de 2026. A tecnologia, que utiliza câmeras de alta definição e sensores para rastrear a posição dos jogadores em tempo real, visa aprimorar a precisão e a agilidade na detecção de impedimentos. A CBF assumirá os custos da implementação, incluindo adaptações necessárias nos estádios. A previsão é que o sistema esteja em funcionamento no início do Campeonato Brasileiro de 2026, com a primeira rodada marcada para 28 de janeiro. A entidade está negociando com empresas especializadas para fornecer a tecnologia, com a expectativa de iniciar testes ainda na temporada de 2025.
A Confederação Brasileira de Futebol avançou na implementação do fair play financeiro com a definição de 4 diretrizes principais visando a sustentabilidade financeira dos clubes brasileiros. Essas diretrizes incluem proibição de dívidas vencidas, impedir que clubes mantenham débitos não quitados com jogadores, funcionários ou outras entidades, limite de endividamento, estabelecer restrições claras para o nível de endividamento permitido aos clubes, visando evitar compromissos financeiros excessivos, transparência financeira, exigir que os clubes apresentem relatórios financeiros auditados, garantindo maior clareza sobre sua saúde financeira, e punições para descumprimento, definir sanções para clubes que não aderirem às normas estabelecidas, incluindo possíveis restrições em competições e transferências. Essas medidas visam criar um ambiente mais equilibrado e sustentável no futebol brasileiro, prevenindo práticas financeiras prejudiciais e promovendo a responsabilidade fiscal entre os clubes. O Clube Atlético Juventus, tradicional equipe da Moca, anunciou oficialmente a assinatura do contrato para transformar-se em uma sociedade anônima do futebol, SAF, com um investimento de 480 milhões de reais ao longo de 10 anos. A proposta foi aprovada por 83,85% dos sócios em junho de 2025, com a Contea Capital assumindo integralmente o projeto. O plano estratégico inclui a modernização do estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido como Rua Javari, com ampliação da capacidade para 15 mil torcedores, mantendo a essência tradicional do clube, e os objetivos esportivos estabelecidos são retorno à elite do Campeonato Paulista em 2027, disputa da Série C do Campeonato Brasileiro em 2028, acesso à Série B em 2031 e chegada à Série A em 2035. A transformação em SAF visa proporcionar maior profissionalismo, transparência e sustentabilidade financeira ao clube, preservando sua história e identidade. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias do São Paulo, incluindo a marca de 100 gols do Luciano. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes e vamos para mais notícias do futebol aqui, ó. Luciano atingiu a marca histórica de 100 gols pelo São Paulo ao balançar as redes contra o Bahia em vitória por 2-0 no Morumbi pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante se tornou o 20º jogador da história do clube a alcançar essa marca. Além do gol, ele também deu uma assistência de letra para Bobadilha. Emocionado, Luciano desabafou sobre as críticas que enfrenta, destacando o apoio dos companheiros e reafirmando seu compromisso com o tricolor. Com 15 gols na temporada, ele lidera a artilharia do time em 2025. Após a vitória por 2-0 sobre o Bahia, Hernan Crespo defendeu o elenco do São Paulo, elogiando a reação da equipe após uma sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro. No entanto, ao ser questionado sobre os planos para 2026, o técnico evitou comprometer-se, afirmando: "Não sei se fico, acho que sim, mas não sei." Crespo possui contrato com o clube até o final de 2026, mas sua permanência dependerá dos resultados e da avaliação da diretoria. A declaração gerou especulações sobre seu futuro no comando do tricolor. O São Paulo disputou no sábado, dia 25, sua última partida no Morumbi nesta temporada, vencendo o Bahia por 2-0 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube agora focará nas partidas fora de casa, além de jogar algumas partidas na Vila Belmiro, até o encerramento do Brasileirão. A decisão de encerrar os jogos no Morumbi foi estratégica, visando logística, manutenção do estádio e preparação da equipe para o próximo ano. Torcedores aproveitaram a última oportunidade do ano para prestigiar o time na capital paulista com presença razoável de público nas arquibancadas. O clube pretende planejar a temporada 2026 com melhorias na estrutura do Morumbi e promoção de experiências aos fãs em dias de jogo. Na semifinal do Paulistão Sub-20 entre Guarani e São Paulo, um gandula cometeu uma falta durante a partida e foi imediatamente convidado a se retirar do campo. O incidente ocorreu após uma disputa de bola em que o gandula atrapalhou o andamento da jogada, gerando reclamação da arbitragem. A ação destacou a importância da disciplina mesmo de quem não é jogador em campo, mantendo a integridade da competição. A partida prosseguiu normalmente e o São Paulo avançou à final do Paulista Sub-20 com boa atuação da equipe. O Santos está avançando no processo de transformação para uma sociedade anônima do futebol, SAF, com o objetivo de modernizar sua gestão e atrair investimentos.
A corretora XP foi contratada para estruturar a oferta e identificar potenciais investidores. Atualmente, o clube está aguardando propostas de grupos nacionais e internacionais interessados em adquirir a gestão do futebol santista. O valor estimado para a SAF do Santos gira em torno de 1 bilhão e 200 mil reais, considerando ativos, dívidas e projeções de receita. O presidente Marcelo Teixeira busca acelerar o processo, com a expectativa de apresentar uma proposta formal ao Conselho Deliberativo ainda durante sua gestão, que vai até dezembro de 2026. O Santos não demonstrou interesse em renovar o contrato de Neymar por mais 6 meses até a Copa do Mundo de 2026. O pai do jogador procurou a diretoria santista na semana passada para tratar da renovação, mas o clube não está disposto a estender o vínculo por esse período adicional. A decisão está relacionada ao desempenho físico do atacante, que não tem previsão de retorno aos gramados após lesões recorrentes. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que a prioridade é avaliar as condições técnicas de Neymar para definir o futuro do jogador no clube. O contrato atual de Neymar com o Santos vai até o final de 2025 e a tendência é que o vínculo seja encerrado sem renovação para o primeiro semestre de 2026. Vamos acompanhar isso aí. Em entrevista ao programa Altas Horas da TV Globo, Neymar afirmou que está focado em sua recuperação física para disputar a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos declarou: "Espero que sim, sobre estar na Copa. Estou treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo." Ele não joga pela seleção desde outubro de 2023, após uma grave lesão. O técnico Carlo Ancelotti, atual comandante da equipe, também manifestou confiança na possibilidade de convocação, desde que Neymar recupere sua melhor forma física. Torcedores do Flamengo foram flagrados assistindo a partida entre Fortaleza e seu próprio time na Arena Castelão e foram imediatamente retirados do setor destinado à torcida do time cearense. A ação ocorreu para evitar conflitos entre torcidas rivais e garantir a segurança dentro do estádio. Fortaleza reforçou a presença da segurança e orientou os seguranças sobre a identificação de torcedores visitantes. O episódio não atrasou o início da partida, que prosseguiu normalmente, com destaque para o comportamento das demais torcidas presentes. O clube ressaltou que medidas preventivas como essa são rotina em jogos de alto risco na competição. Felipe Luiz comentou sobre a vitória do Flamengo, sobre a vitória do Fortaleza, reconhecendo que a equipe não apresentou um bom futebol na partida mais recente. O lateral, o técnico, também explicou a utilização de Bruno Henrique como centroavante. Foi interesse da equipe, uma opção tática que o time precisava naquele momento. Ele destacou que apesar das dificuldades, o time perdeu o jogo, e reforçou a importância da adaptação às necessidades do grupo. Felipe Luiz afirmou que o elenco está focado em corrigir falhas e manter desempenho consistente nas próximas partidas. Martim Palermo, técnico do Fortaleza, elogiou a entrega do elenco na vitória sobre o Flamengo, destacando o empenho de todos os jogadores durante a partida. "Para mim é um orgulho ver como o time se dedicou e seguiu o plano de jogo à risca", afirmou Palermo. O técnico ressaltou que a disciplina tática e o esforço coletivo foram determinantes para o resultado positivo em casa. Ele também enfatizou que a equipe precisa manter a intensidade nos próximos jogos para alcançar os objetivos na temporada, incluindo fugir da zona de rebaixamento. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu da decisão judicial que absolveu todos os réus envolvidos no incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019. A tragédia resultou na morte de 10 jovens atletas do Flamengo e deixou 3 feridos. O juiz Tiago Fernandes de Barros considerou a denúncia genérica e sem comprovação de responsabilidade individual dos acusados, que incluíam diretores do clube e engenheiros da empresa NHJ. O Ministério Público, representado pela promotora Ana Cristina Fernandes, afirmou estar inconformado com a sentença e solicitou a revisão da decisão. O técnico Jorge Sampaoli elogiou a atuação do Atlético Mineiro no empate por 1-1 contra o Independiente Del Valle, destacando a evolução da equipe no segundo tempo. Ele ressaltou que, apesar das dificuldades enfrentadas na altitude de Quito, o time teve personalidade e poderia ter vencido a partida. Sampaoli também mencionou o pênalti polêmico que resultou no gol do Del Valle, mas valorizou o esforço da equipe em busca do resultado positivo. O treinador se mostrou satisfeito com a postura do time e confiante para o jogo de volta na Arena MRV.
A Liga Telecom, ex-patrocinadora do Atlético Paranaense, acionou o clube na justiça alegando quebra de contrato devido a uma campanha publicitária que associava o estádio Liga Arena a imagens satânicas e pactos malévolos. A empresa afirmou que o equilíbrio econômico-financeiro do acordo foi comprometido desde 2024, especialmente após o rebaixamento do time, que reduziu a visibilidade da marca e a base de clientes vinculada à torcida. Além disso, a Liga destacou comportamentos do presidente Mário Celso Petralha, que teriam afetado negativamente a imagem da patrocinadora. Em resposta, o Atlético refutou as alegações, argumentando que a Liga já havia interrompido os pagamentos antes da campanha e que a justificativa apresentada era contraditória. O caso segue em disputa judicial. A Ponte Preta conquistou o título da Série C, o primeiro da sua história, em meio a muita festa da torcida no estádio Moisés Lucarelli. Durante a comemoração, houve invasão de campo e o árbitro registrou na súmula o desaparecimento das placas de substituição. Horas depois, uma das placas foi encontrada nas mãos de torcedores, causando curiosidade e repercussão nas redes sociais. Apesar do episódio, a diretoria e os atletas comemoraram o histórico feito, encerrando a temporada com festa marcante para a torcida campineira, mas é só no Brasil que acontecem umas coisas dessas, viu? Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias dos outros esportes, falando sobre o Fight do Milhão, promovido pelo Jungle Fight, e também o UFC 321, além do desafio de John Jones e Alex Poatan Pereira. Notícia sobre isso aí. Não sai, hein? Não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes para você aqui. Vamos lá, começando com o mundo da luta aqui, o Jungle Fight, ó. O Fight do Milhão, promovido pelo Jungle Fight, consagrou 2 novos campeões neste sábado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Marcelo Medeiros, lutando em casa, dominou a revanche contra Arcângelo Anjo, vencendo por decisão unânime após 5 rounds e conquistando o cinturão da categoria peso leve, além de R$500 mil. Na coluta principal, Leidiane Fernandes nocauteou Brena Cardoso no 3º round, garantindo o título peso mosca feminino e o mesmo prêmio. Ambos os campeões dividiram o prêmio total de R$1 milhão, o maior já pago em um evento de MMA na América Latina. Parabéns aí a eles. O UFC 321, realizado em Abu Dhabi no dia 25 de outubro, nesse sábado, teve resultados significativos. Na luta principal, Tom Aspinall manteve seu cinturão dos pesos pesados após um incidente com Cyril Gane. Gane acidentalmente acertou os olhos de Aspinall com o dedo aberto no primeiro round, levando o árbitro a interromper a luta aos 4 minutos e 35 segundos, declarando-a sem resultado, no contest. Apesar das críticas de alguns fãs, Gane se desculpou pelo ocorrido, afirmando que foi um acidente. No co-evento principal, Mackenzie Dern, a brasileira americana, podemos dizer assim, derrotou Virna Jandiroba por decisão unânime, com placares de 48-47, 48-47 e 49-46, conquistando o cinturão vago dos pesos palha feminino. Além disso, Alexander Volkov venceu Jailton Malhadinho Almeida por decisão dividida, 29-28, 28-29 e 29-28. E o Umar Nurmagomedov derrotou Mário Bautista por decisão unânime, 30-27 em todos os cards. Brasileiro Walter Walker finalizou seu adversário no primeiro round e conquistou um bônus de $50 mil pela performance da noite. John Jones aceitou o desafio de Alex Poatan Pereira para uma luta histórica no UFC Casabranca, prevista para junho de 2026. Após a vitória de Poatan sobre Magomed Ankalaev no UFC 320, o brasileiro expressou interesse em enfrentar Jones, que havia se aposentado após conquistar o cinturão dos pesados em 2023. John Jones, em resposta, confirmou seu interesse em retornar ao octógono para esse confronto, destacando o respeito mútuo entre os atletas. O evento será realizado no gramado da Casa Branca, em Washington, D.C., e promete ser um dos maiores da história do MMA. Embora o combate não deva valer cinturão, a expectativa é de uma luta memorável entre 2 dos maiores nomes do esporte.
Maria Clara Pacheco conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo realizado em Wuxi, na China, no dia 24 de outubro, sexta-feira. Aos 22 anos, ela derrotou a sul-coreana Kim Yoo-jin, campeã olímpica em Paris 2024, por 2-0 na final da categoria até 57 quilos, tornando-se a segunda brasileira a alcançar esse feito, após Natália Falavinha em 2005. Durante o torneio, Maria Clara venceu todas as suas lutas, incluindo a semifinal contra a chinesa Lu Zongxi, atual campeã mundial. Com esse desempenho, ela encerrou um jejum de 20 anos do Brasil na competição. Além disso, ela já havia conquistado o ouro no Grand Prix de Charlotte e nos Jogos Universitários Mundiais de 2025. Após a vitória, Maria Clara expressou sua emoção. É uma emoção que não consigo explicar. Estou muito feliz. Agradeço a todos que estavam na torcida, disse ela, dedicando a conquista à sua família, treinador e à Confederação Brasileira de Taekwondo. Flávia Saraiva brilhou na final da trave do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jakarta, Indonésia, entre 24 e 26 de outubro de 2025. Com uma apresentação impecável, a brasileira somou 13,900 pontos, ficando em quarto lugar, apenas 0,266 do pódio. A campeã foi a chinesa Zhang Qinyin, com 15,166 pontos. Apesar de não conquistar medalha, Flávia celebrou o desempenho, destacando que pela primeira vez em muito tempo competiu sem dores, o que representa uma evolução significativa em sua carreira. Na Superliga Masculina de Vôlei, o Praia Clube venceu o Goiás por 3-1, com parciais de 25-23, 25-19, 21-25 e 25-22 em Goiânia. O Guarulhos superou o Suzano por 3-1, com parciais de 25-22, 23-25, 25-17 e 25-16, em partida equilibrada na Arena Suzano. Já o Juiz de Fora Vôlei derrotou o Monte Carmelo por 3-2 em Juiz de Fora, em jogo muito disputado, com parciais de 26-24, 25-22, 21-5, 22-25 e 15-12. Essas rodadas reforçaram a disputa acirrada na parte de cima da tabela e mostraram equilíbrio entre os times no meio da classificação. Na segunda rodada da Superliga Feminina de Vôlei, o Praia Clube venceu o Maringá por 3-1, com parciais de 25-17, 25-23, 21-25 e 25-22, mantendo a invencibilidade. O Brasília Vôlei superou o Tijuca por 3-2, revertendo 2 sets iniciais perdidos, com parciais de 19-25, 16-25, 25-16, né? 25-20 e 15-12. O Osasco derrotou o Renasce Sorocaba por 3-0, com parciais de 25-10, 25-21 e 25-20 em partida dominante. O Minas venceu o Barueri por 3-2 em jogo equilibrado, com parciais de 20-25, 25-23, 20-25, 25-22 e 15-12. Já o SESI Bauru venceu o Mackenzie por 3-0, com parciais de 25-18, 25-19 e 25-20, confirmando sua força na competição. No Grande Prêmio da Cidade do México de Fórmula 1, realizado no domingo, Lando Norris conquistou sua 6ª vitória na temporada, superando Charles Leclerc e Max Verstappen, que completaram o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a corrida em 10º lugar, marcando ponto importante para sua campanha. No entanto, o heptacampeão Lewis Hamilton, que havia terminado em 3º lugar, recebeu uma punição de 10 segundos dos comissários por deixar a pista e ganhar vantagem ao cortar a curva 4 durante uma disputa com Verstappen. Como resultado, Hamilton foi rebaixado para a 8ª posição, perdendo o primeiro pódio com a Ferrari. O piloto expressou frustração com a decisão, considerando-a bastante absurda, e questionou a consistência das punições, já que incidentes semelhantes não resultaram em penalidades para outros pilotos. Com esse resultado, a classificação do Mundial de Pilotos ficou com Lando Norris com 357 pontos, Oscar Piastri 1 ponto atrás com 356 e em terceiro Max Verstappen com 321. A próxima etapa será o GP de São Paulo em Interlagos, de 7 a 9 de novembro. Durante o Grande Prêmio da Cidade do México de Fórmula 1, realizado no último domingo, o piloto Liam Lawson, da equipe Racing Bulls, passou por uma situação de risco quando 2 fiscais atravessaram a pista enquanto ele retornava à corrida após uma parada nos boxes. O incidente ocorreu na 3ª volta, quando Lawson, que havia danificado a asa dianteira na largada, estava voltando à pista em alta velocidade. Ele expressou sua indignação pelo rádio da equipe, dizendo: "Eu poderia ter matado eles." A Federação Internacional de Automobilismo
Automobilismo, FIA, confirmou que os fiscais foram instruídos a limpar os detritos da pista após a primeira volta, mas essa ordem foi revogada quando se percebeu que Lawson havia parado nos boxes. Apesar disso, os fiscais permaneceram na pista, o que levou a uma investigação para entender a falha de comunicação que resultou no incidente. A FIA enfatizou seu compromisso com a segurança e elogiou o desempenho dos fiscais e autoridades locais. A Racing Bulls não mencionou o ocorrido em seu relatório pós-corrida. Após o incidente, Lawson abandonou a corrida devido a danos no carro. No domingo, dia 26, o William Byron conquistou a vitória no Xfinity 500, última etapa da rodada de 8 dos playoffs da NASCAR Cup Series, realizada no Martinsville Speedway. Com essa vitória, Byron garantiu sua vaga na final do campeonato, o Championship 4, que ocorrerá em Phoenix. O piloto da Hendrick Motorsports dominou a corrida, liderando 304 das 500 voltas e vencendo as 2 primeiras etapas. Na parte final da prova, Byron superou Ryan Blaney após um toque decisivo, garantindo a vitória. Chase Elliott completou o pódio em terceiro, seguido por Ross Chastain e Kyle Larson. Com esse resultado, a final do Championship 4 está definida, com Danny Hamlin, Chase Briscoe, William Byron e Kyle Larson. A corrida decisiva será realizada em Phoenix no próximo fim de semana, 2 de novembro. No último domingo, Thiago Camilo venceu a corrida principal da 9ª etapa da Stock Car Brasil, realizada no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A prova foi marcada por fortes chuvas que alteraram a dinâmica da corrida. Camilo, da Ipiranga Racing, completou as 30 voltas em 52 minutos e 1 segundo, superando Júlio Campos por 1 segundo 530 milésimos e Felipe Fraga por 2 segundos 015. Arthur Leist e Gabriel Casagrande fecharam o top 5. A corrida foi disputada sob condições climáticas desafiadoras, com a chuva influenciando a estratégia dos pilotos. A corrida sprint, realizada no sábado, dia 25, teve Gaetano de Mauro como vencedor. Ele aproveitou uma parada estratégica nos boxes para assumir a liderança e garantir a vitória. Alan Kodair e Nelsinho Piquet completaram o pódio. Com esse resultado, de Mauro assumiu a liderança do campeonato, ultrapassando Felipe Fraga por 1 ponto. A próxima etapa da Stock Car Brasil será realizada em Cuiabá nos dias 14 e 15 de novembro de 2025. Bruno Batista, piloto da equipe RCM na Stock Car, ajuizou uma ação cautelar na Justiça Comum contra a Confederação Brasileira de Automobilismo, a organizadora da categoria Vicar, e a fabricante do novo carro SNG01, Audacitec. O piloto alega que o modelo apresenta falhas estruturais e térmicas desde o início da temporada de 2025, comprometendo a segurança nas corridas. Segundo informações do blog Voando Baixo, do jornalista Rafael Lopes, ele busca esclarecimentos sobre o processo de homologação do veículo e solicita a preservação de um exemplar sem modificações para perícia técnica. Além disso, requer o depoimento de representantes das empresas envolvidas e da CBA, bem como de testemunhas do incidente, como o piloto Hélio Castro Neves na etapa do Velocitar. A Vicar e a Audacitec ainda não foram oficialmente notificadas, mas reiteraram seu compromisso com a segurança dos pilotos e aguardam a notificação para tomar as medidas cabíveis. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com o GP da Malásia de MotoGP. Teve um incidente na Moto 3, tá? Um incidente lá que nós vamos relatar aqui daqui a pouco. Também teremos notícias do tênis com o título do João Fonseca. Não sai daí, já voltaremos. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias dos outros esportes. Daqui a pouco tem a agenda esportiva do dia, nós vamos até o final agora, tá? Então vai ser um bloco que tem bastante notícia aqui. Bloco bem longo aqui para vocês. No GP da Malásia, realizado neste domingo no circuito de Sepang, os vencedores das 3 categorias foram: na Moto 3, Taio Furusato conquistou sua primeira vitória na categoria, superando David Alonso e Ayumu Sasaki. A corrida foi interrompida por bandeira vermelha após um acidente envolvendo José Antônio Rueda e Noah Detweiler. Já vamos dar mais detalhes sobre isso, tá? Na Moto 2, Jake Dixon venceu a prova, sua terceira na temporada, após uma corrida marcada por 2 largadas devido a um acidente de Joe Roberts. Com a queda de Manuel Gonzalez, Diogo Moreira assumiu a liderança do campeonato. Na MotoGP, Alex Marques
obteve sua terceira vitória na temporada, com Pedro Acosta em segundo e Juan Mir em terceiro. A corrida foi marcada pelo abandono de Francesco Bagnaia devido a um furo no pneu. A próxima etapa será o GP de Portugal em Algarve no dia 9 de novembro. Agora vamos falar sobre essa notícia do piloto suíço Noah Detweiler, da equipe CIP Green Power, que está em estado grave após um acidente ocorrido durante a volta de apresentação para a corrida de Moto 3 no Grande Prêmio da Malásia em Sepang. Ele foi atingido por trás por José Antônio Rueda, da Red Bull KTM Agio, enquanto circulava a baixa velocidade devido a um possível problema mecânico em sua moto. Ambos os pilotos foram evacuados de helicóptero para um hospital em Kuala Lumpur, retirados de helicóptero para um hospital em Kuala Lumpur. A equipe CIP emitiu um comunicado oficial informando que Detweiler sofreu fraturas múltiplas e necessitará de várias cirurgias. A equipe também solicitou respeito à privacidade do piloto neste momento delicado. O pai de Detweiler revelou à imprensa suíça que o filho sofreu várias paradas cardíacas e perdeu muito sangue antes de ser estabilizado pelos médicos. A gravidade do acidente levou ao adiamento da corrida de Moto 3, que foi reduzida para 10 voltas. Taio Furusato conquistou sua primeira vitória na categoria, como citamos antes. A equipe CIP e a comunidade do motociclismo aguardam atualizações sobre a condição de Detweiler e enviam apoio ao piloto nesse momento difícil. Vamos acompanhar aqui durante o dia, e na próxima edição do Visionário Esportes esperamos ter notícias boas. Estamos orando pela vida do Detweiler aí. No último domingo, dia 26, o circuito de tênis teve finais emocionantes. ATP 500 de Viena. Yannick Sinner superou Alexander Zverev por 2-1, parciais de 3-6, 6-3 e 7-5, conquistando seu segundo título no torneio e o quarto da temporada. A vitória estendeu sua sequência invicta em quadras duras cobertas para 21 partidas. E no ATP 500 da Basileia, o brasileiro João Fonseca derrotou Alejandro Davidovich Fokina por 2-0, parciais de 6-3 e 6-4, garantindo seu primeiro título em nível ATP 500 e subindo para o 28º lugar no ranking mundial. Tenista de apenas 19 anos deu entrevista e revelou que prometeu raspar a cabeça em caso de conquista e agora vai cumprir a promessa. No WTA 500 de Tóquio, Belinda Bencic venceu Linda Noskova por 2-0, parciais de 6-2 e 6-3, conquistando seu 10º título da carreira e retornando ao top 10 do ranking mundial. E nas duplas em Tóquio, mais uma brasileira brilhou aí. Luísa Stephanie, ao lado de Timea Babos, venceram Alexandra Krunic e Ana Dani Lima por 2-0, parciais de 6-1 e 6-4, garantindo o título de duplas no WTA 500 de Tóquio. Brasil brilhando no tênis aí. Esses resultados destacam o talento brasileiro no cenário internacional e marcam importantes conquistas no tênis mundial. No NBB tivemos partidas equilibradas e resultados expressivos nesse fim de semana. O paulistano perdeu por 71-69 para o Franca e o Vasco foi superado pelo Unifacisa por 84-80. O Cruzeiro sofreu derrota pesada para o Mogi, 103-84, enquanto o Osasco caiu diante do Bauru por 82-69. Brasília aplicou ampla vitória sobre o Rio Claro, 109-57. E no jogo de ontem, o Botafogo perdeu para o Unifacisa por 85-72. Esses resultados reforçam o equilíbrio e a competitividade da temporada 2025-2026 do NBB. E no fim de semana da NBA, destaque para a vitória do New York Knicks sobre o Boston Celtics por 105-95. Em Portland, os Trail Blazers estrearam o brasileiro Thiago Splitter como técnico e venceram o Golden State Warriors por 139-119. Os Lakers superaram o Minnesota Timberwolves por 128-110, enquanto o Oklahoma City Thunder bateu o Atlanta Hawks por 117-100. O San Antonio Spurs derrotou o Brooklyn Nets por 118-107 e o Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks por 118-113. São alguns dos resultados aqui da NBA, as partidas que mostram emoção e equilíbrio na abertura da temporada 2025-2026 da NBA.
Luka Doncic, astro do Los Angeles Lakers, sofreu um entorse no dedo esquerdo e uma contusão na perna esquerda durante a vitória contra o Minnesota Timberwolves. Apesar de registrar 49 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, ele será desfalque por pelo menos uma semana. Doncic teve início histórico na temporada, tornando-se o primeiro jogador da NBA a registrar pelo menos 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em 2 jogos consecutivos. Sua ausência representa um desafio para o Lakers, que já enfrenta a lesão de LeBron James. O ex-jogador Kevin Garnett, ícone da NBA, está sendo investigado por sua possível participação em um esquema de apostas ilegais envolvendo a liga. Segundo informações, ele teria participado de um jogo de pôquer privado em Los Angeles em 2019, organizado por uma rede criminosa ligada à máfia italiana, como parte da Operação Federal Royal Flush, conduzida pelo FBI. Além de Garnett, figuras como o técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e o jogador do Miami Heat, Terry Rozier, também foram implicados e afastados pela NBA. Billups e Rozier negam as acusações e aguardam julgamento. O caso reacende preocupações sobre a integridade da liga, lembrando o escândalo envolvendo o árbitro Tim Donaghy em 2007. Até o momento, Garnett não foi formalmente acusado, mas sua associação ao caso está sendo amplamente discutida. A NBA ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas o comissário da NBA, Adam Silver, quebrou o silêncio sobre o escândalo envolvendo as prisões de Chauncey Billups, técnico do Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, armador do Miami Heat. Em entrevista ao Prime Video antes do jogo entre Boston Celtics e New York Knicks, Silver expressou profundo desconforto com as acusações de jogos ilegais, destacando a importância da integridade da liga. Billups foi preso por envolvimento em esquema de pôquer ilegal com ligações à máfia e liberado após pagar fiança, sendo substituído por Thiago Splitter. Rozier, preso por manipulação de estatísticas em apostas esportivas, também foi liberado e aguarda julgamento. Ambos enfrentam acusações graves, incluindo fraude eletrônica e operação de jogo ilegal, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão. A World Series de 2025 da Major League Baseball entre Toronto Blue Jays e Los Angeles Dodgers está empatada em 1-1 após os 2 primeiros jogos. Na abertura, disputada em 24 de outubro no Rogers Centre, os Blue Jays venceram por 11-4, destacando-se com uma histórica rebatida de Grand Slam de Addison Barger, a primeira da história da Série Mundial como pinch hitter. No segundo jogo, realizado em 25 de outubro, os Dodgers empataram a série ao vencer por 5-1, com uma atuação dominante do arremessador Yoshinobu Yamamoto, que lançou o jogo inteiro sem permitir walks e registrou 8 strikeouts. O jogo 3 está marcado para hoje em Los Angeles. Na NFL, o Los Angeles Chargers abriu a rodada com vitória dominante sobre o Minnesota Vikings por 37-10, mostrando força ofensiva e solidez defensiva. Mais alguns resultados: no domingo, o Philadelphia Eagles superou o New York Giants por 38-20, com Jalen Hurts comandando o ataque. O Buffalo Bills atropelou o Carolina Panthers por 40-9, enquanto o Tampa Bay Buccaneers venceu o New Orleans Saints por 23-3, destacando-se nas duas pontas do campo. Já o Denver Broncos bateu Dallas Cowboys por 44-24, mantendo a intensidade ofensiva e a consistência defensiva em todo o fim de semana. A etapa de abertura da Copa do Mundo de Esqui Alpino 2025-2026, disputada em Solden, Áustria, neste fim de semana, teve como destaque o suíço Marco Odermatt, que conquistou sua terceira vitória na pista do Rettenbach Glacier. Ele superou o austríaco Marco Schwarz por 0,24 segundos, com o norueguês Atle Lie Magrat completando o pódio. No feminino, a austríaca Julia Scheib celebrou sua primeira vitória na Copa do Mundo, derrotando Paula Moltzan e Lara Gut-Berami, da Suíça. O brasileiro Lucas Pinheiro Braten, que encerrou a temporada passada na 6ª posição do ranking geral de slalom gigante, não completou a primeira descida da prova masculina em Solden. Apesar do resultado, Braten segue como uma das promessas do esqui alpino brasileiro e buscará a recuperação nas próximas etapas da temporada. A Maratona de Frankfurt 2025, disputada neste domingo, dia 26, teve como vencedores o etíope Belay Asfal, com um tempo de 2 horas, 6 minutos e 16 segundos, e a etíope Buzi Diriba, que completou a prova feminina em 2 horas, 19 minutos e 34 segundos. Asfal surpreendeu ao conquistar o primeiro lugar, enquanto Diriba se destacou ao quebrar a barreira das 2 horas e 20 minutos pela primeira vez. O evento contou com a participação de mais de 17 mil corredores
estabelecendo um novo recorde de inscritos para a prova. A etapa de Londres do WTT Star Contender 2025 de tênis de mesa, realizada entre 21 e 26 de outubro na Cooper Box Arena, coroou novos campeões no tênis de mesa mundial. No masculino, o alemão Dan Kiel conquistou seu primeiro título de grande porte ao derrotar o japonês Tomokazu Harimoto na final. No feminino, a japonesa Miwa Harimoto superou sua compatriota Hina Hayata, garantindo sua primeira vitória em torneios de alto nível. Nas duplas mistas, a parceria entre Lin Yu-ju, de Taiwan, e Cheng Yixing, também de Taiwan, levou o título ao vencer os cabeças de chave número 2, Wong Chun-tin e Do Hoen-ken, de Hong Kong, na final. O evento destacou-se pela competitividade e pelo alto nível técnico apresentado pelos atletas. O Atlântico Futsal conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal ao vencer o Sorocaba por 5-3 na final disputada na Arena Sorocaba, neste sábado. Após vencer o primeiro jogo em Erechim por 2-1, o time gaúcho confirmou o título com uma virada emocionante, com gols de Suelton 2, Vilela 2 e Ale Falcone. Rodrigo Capita, Genário e Joãozinho marcaram para os donos da casa. Com o título, o Atlântico se firma como uma das principais forças do futsal nacional. Raíssa Leal conquistou a medalha de prata na etapa de Las Vegas da Street League Skateboarding 2025. A brasileira liderou a final até a última rodada, mas foi superada pela japonesa Lisa Kama, que brilhou em sua última volta e venceu por 22.0 contra 21.8 de Raíssa. A diferença entre as duas foi de apenas 0,2 ponto. Com o vice-campeonato, Raíssa mantém boas chances de conquistar o título da temporada, com a etapa final marcada para os dias 6 e 7 de dezembro no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O baiano Uri Valadão conquistou o bicampeonato mundial de bodyboarding no último sábado, durante a etapa final do IBC World Tour, realizado em El Fronton, nas Ilhas Canárias, Espanha. Apesar de ser eliminado nas quartas de final, Valadão assegurou o título após a derrota do francês Pierre-Louis Costes, único adversário com chances de ultrapassá-lo no ranking nas semifinais. Esse é o segundo título mundial de Uri, 17 anos após o primeiro, conquistado também nas Ilhas Canárias em 2008. Emocionado, ele dedicou a vitória à sua tia, que faleceu recentemente, e celebrou a conquista como um dos dias mais felizes de sua vida. Com essa vitória, Valadão se consolida como o segundo maior campeão brasileiro da história do bodyboarding masculino, atrás apenas de Guilherme Tâmega, que possui 6 títulos mundiais. Vamos para a nossa agenda esportiva do dia de hoje, 27 de outubro. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Brasileirão Série B, às 7 da noite, tem Chapecoense e Operário do Paraná com transmissão do Disney Plus. Às 9h30, tem Atlético Paranaense e Amazonas com transmissão também do Disney Plus. Às 7h30 tem Copa Santa Catarina, Criciúma e Joinville, no canal do YouTube do Metrópolis Esportes. Às 5 da tarde tem La Liga, Betis e Atlético de Madrid, com transmissão da ESPN. À 1 da tarde tem campeonato finlandês, SJK e Kups, com transmissão do canal Gold e da OneFootball. 2 horas tem campeonato turco, Gaziantep e Fenerbahçe, transmissão no Disney Plus. E às 5h15 tem campeonato português, Moreirense e Porto, transmissão do Disney Plus. Às 4 da tarde tem campeonato argentino, jogo atrasado entre Barraca Central e Boca Juniors, transmissão do Disney Plus. 7:45 tem Major League Soccer com Cincinnati e Columbus Crew, transmissão na Apple TV. Às 10 da noite tem Minnesota e Seattle Sounders, transmissão na Apple TV. Às 5 da tarde tem Kings League Cup Brasil, quarta rodada, transmissão da Cazé TV no YouTube e no X Sports em TV aberta. Às 8h30 da noite tem futsal amistoso feminino entre Brasil e Nova Zelândia, transmissão do Sport TV e no N Sports. Basquete, às 8 da noite tem NBA, Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, transmissão do Disney Plus. Às 10h30 da noite tem Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, transmissão também do Disney Plus. Às 6h30 da tarde tem Superliga Masculina de Vôlei, Minas e Joinville, transmissão do Sport TV 2. No mesmo horário tem Praia Clube São José, com transmissão do vôlei do VBTV. Às 9 da noite tem Cruzeiro e Bauru, com transmissão do Sport TV 2. Beisebol, MLB,
Jogo 3 de Los Angeles Dodgers e Toronto Blue Jays, às 9 da noite, transmissão na ESPN 4. Às 11 da noite tem NFL, futebol americano, Kansas City Chiefs e Washington Commanders, transmissão na ESPN 2. Às 6h30 da manhã, já tá rolando agora, né, o Mundial de Taekwondo, etapa da China, finais. Transmissão do Sport TV 3 e no canal Combate. E às 3 da tarde tem Grand Prix Paralímpico de Judô, etapa de São Paulo. Transmissão do Sport TV 3. Também tá rolando agora ATP Masters 1000 de Paris, primeira rodada, com transmissão da ESPN 2. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do seu Visionário Esportes, agradecendo a você pela companhia e pela sintonia nesta segunda-feira. A palavra do dia está em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Deus nunca desperdiça uma dificuldade. Cada prova é uma chance de crescer, amadurecer e descobrir que a força verdadeira vem dele. Permaneça firme, porque a sua perseverança está gerando esperança e colheitas futuras de vitória. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web na cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio na cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou o Manuel Rodrigues e este foi o Visionário Esportes. Que o Senhor te dê forças para perseverar e vencer mais uma semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira, tá? Amanhã não tem programa, ok? Então, quarta-feira estaremos de volta, se Ele permitir. Um abraço, fiquem com Deus.